entenda que seres humanos são complexos. Para viver a dois em harmonia, é preciso investimento. Vocês estão vendo aí no slide essa figura para que nós possamos pensar um pouquinho que muitas vezes quando nós casamos, nós acreditamos que isso pode acontecer. Nós temos essa ilusão de que por conta simplesmente do casamento, nós vamos ficar unidos dessa forma como está mostrando o slide. E é claro que isso não é possível. Essa união, ela será possível com muito investimento, com muita dedicação, porque também o nosso Deus vai utilizar o nosso cônjuge para nos lapidar, né? O nosso caráter, um vai lapidar o caráter do outro, e nós precisamos compreender isso, ter esta noção. Então, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 15, capítulo 6, versículo 18, nós também já falamos sobre este capítulo em outras aulas, ela vai falar sobre o relacionamento e ela vai nos ensinar a pedir sabedoria e desenvolver esse relacionamento com sabedoria, não da maneira como nós fazíamos antes de conhecer a Deus. Agora nós temos o conhecimento de Deus, nós podemos pedir sabedoria a Deus, nós temos instruções na palavra de Deus para investir nesse relacionamento. Então vamos ver 4 coisas que criam um alto potencial para a briga, para conflitos, e que muitas vezes nós estamos muito acostumados a fazer. Primeiro, a comparação. Nós estamos muito acostumados a comparar o nosso cônjuge com outras pessoas e é muito fácil nós dizermos, por exemplo, você é igualzinho ao seu pai. Ah, você é igualzinho a fulano de tal. E isso é algo que vai gerar, potencialmente gerador de conflitos. Muitas vezes nós fazemos isso com a intenção de que o cônjuge tome consciência de que ele está se comportando de maneira errada, mas essa é a pior forma de nós mostrarmos isso, fazendo comparação. A segunda forma é a condenação. Julgar a pessoa é condenar, mas julgar a situação é exercer justiça. Muitas vezes nós só julgamos a pessoa, o cônjuge. Os psicólogos, eles dizem que as rejeições são cortes e arranhões psicológicos que machucam a pele emocional e penetram na carne. Quando você condena, quando você diz, você é inútil, você é incompetente, quando você faz dessa forma, quando você utiliza esse tipo de advertência, você está condenando a pessoa e não aquilo que ela está fazendo. Então, é muito importante que quando nós quisermos chamar a atenção do nosso cônjuge para algo que ele está fazendo, que nós tenhamos o cuidado de mostrar, de condenar a situação e não a pessoa. Porque condenando a pessoa, obviamente, que isso também vai ser um alto potencial para a briga. Terceira coisa, precipitação. Julgar pela aparência. Provérbios, capítulo 19, versículo 2 diz, não é bom proceder sem refletir. Peca aquele que é precipitado. Muitas vezes é isso que nós fazemos. Nós olhamos para a situação, nós olhamos para a aparência e conforme o nosso temperamento, principalmente se o nosso temperamento for sanguíneo, colérico, rapidamente nós queremos interagir com a situação e às vezes nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que reluz é ouro. Nós precisamos refletir. O sábio Salomão está dizendo, primeiro reflita para depois falar, para depois agir, porque às vezes aquilo que você está vendo
não é exatamente aquilo que você está julgando ser. Quarta coisa que cria alto potencial para briga no relacionamento, a hipocrisia. Quando você se autoafirma em um padrão extremo de santidade e você olha para o seu cônjuge como quem está olhando de cima para baixo, como alguém que tem um potencial muito maior, como alguém que sabe mais, com alguém que faz tudo corretamente, que nunca erra. Então, você se lembra quando o Senhor Jesus conta uma parábola sobre duas pessoas que estão fazendo uma oração, e aquele que diz assim, porque eu dou o dízimo, porque eu faço tudo conforme a tua lei. Então, e aquela pessoa está dizendo tudo que ele faz corretamente, achando que tem mérito diante de Deus, e o outro está dizendo, Senhor, ouve a minha oração, porque eu sou pecador e eu não mereço. E o Senhor Jesus diz que a oração que aceita é daquele que se humilha. Então, a hipocrisia é algo que traz um potencial muito grande para gerar conflito. Ninguém gosta de se relacionar com alguém que está sempre no pedestal, que está sempre num degrau acima, que está sempre se autogloriando, se autoafirmando. Então, é muito importante que num relacionamento haja humildade. Nós falamos sobre 4 coisas que criam alto potencial para a briga. Vamos falar então de 4 coisas que criam alto potencial de intimidade. Primeiro, moderação. Pessoas sábias não diminuem os sentimentos dos outros. Então, muitas vezes, para o teu cônjuge, uma situação faz com que ele se sinta extremamente triste. Mas para você, aquela situação é algo que facilmente você consegue passar por cima daquilo. Então, por causa disso, você não pode desprezar o sentimento do teu cônjuge. Você precisa entender que ele é uma pessoa que veio de uma outra família, teve uma outra formação, uma outra criação, tem um outro temperamento. Então, é importante que você procure mesmo que você tenha um conceito a respeito da situação, mas que você tente entender o sentimento do teu cônjuge, né? Segundo, a tratabilidade. Pessoas sábias não criticam as sugestões, não são irredutíveis, são tolerantes. Então, entre marido e mulher, o que vai acontecer? Muitas vezes, um vai trazer sugestões para a vida do outro, né? E é importante que a gente tenha esse trato de saber receber uma sugestão, mesmo que você ache a sugestão mais tola e ridícula do mundo, né? Ou mais doida, mais inútil. Então, é importante que você saiba receber essa sugestão, que você seja tolerante e, principalmente, que você não seja irredutível, porque, com certeza, o teu cônjuge muitas vezes vai trazer uma sugestão que, às vezes, pode parecer ruim, mas, se você parar para pensar, de repente, aquela sugestão pode te ajudar muito. Então, não seja irredutível, né? Nunca diga, nessas águas eu não vou mergulhar nunca. Pense primeiro. Terceira coisa que cria alto potencial de intimidade, misericórdia. Se colocar no coração, sentir a miséria de alguém. Pessoas sábias não retornam questões antigas. Se você teve um problema com teu marido, ou se você teve um problema com a tua esposa, e você já resolveu este problema, já houve perdão, não é? Já está tudo bem. Então, uma pessoa sábia, ela não vai retomar de novo uma questão antiga na hora da raiva, na hora da irritação. Mas você há 200 anos atrás fez isso comigo. Em 1940 você falou tal coisa, ou você pecou contra mim, e etc. Não, quando há perdão, nós temos que imitar o nosso Pai. Imagine se o Papai do Céu
cada vez que nós fizéssemos algo errado, jogasse sobre nós todos os pecados que nós já cometemos. E por que é que nós podemos andar com liberdade com o Senhor? Porque a Bíblia diz que quando Ele perdoa, Ele esquece, Ele apaga. Então, vamos falar um pouquinho sobre a essência do casamento. O que é que a Bíblia nos ensina a respeito do casamento em si? Primeiro, nós temos que entender que uma pessoa que se casa é uma pessoa que tem que se comprometer. Uma pessoa que se casa, ela está fazendo uma aliança. Ela está se comprometendo com a outra pessoa. Provérbios, capítulo 31, versículo 11. Um capítulo que é muito pregado a respeito, né, da mulher sábia. A palavra de Deus diz ali que o esposo desse tipo de mulher é alguém que confia na sua esposa, né? A Bíblia diz que ele confia nela, que ele não desconfia dela. E por que que ele confia nela? Por que que ele não desconfia? Porque ele tem absoluta certeza que ela está comprometida com ele. Então, é muito importante que nós entendemos isso, que a Bíblia nos ensina a respeito disso, que o casamento é uma aliança. E se é uma aliança, quem faz aliança está comprometido. Se está comprometido, não há nenhuma necessidade nem de ciúme, nem de desconfiança, porque ele vai zelar por aquela aliança. A Bíblia fala que aquele que casa tem que estar unido. Marcos, capítulo 10, versículo 8, diz que o homem e a mulher vão se casar e serão uma só carne. Isso não fala apenas da sua união carnal, mas fala também de uma união total de alma e de espírito. É por isso que a Bíblia fala que nós temos que procurar fazer essa aliança com pessoas que tenham a mesma fé, que tenham a mesma fé que a nossa fé. Por quê? Porque será uma união total. E se não houver essa mesma fé, o que vai acontecer é o que a Bíblia chama de jugo desigual. Então, o casamento tem que ser comprometido, tem que ser unido, tem que ser íntimo, de acordo com Cantares de Salomão, capítulo 8, versos 6 e 7, que diz que esta união é como um selo. A intimidade é tão grande que marido e mulher devem se sentir desta forma. A Bíblia diz também nesses versículos que as muitas águas não poderão destruir este amor. O casamento também deve ser prazeroso. A palavra diz em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 9, o rei Salomão está dizendo, o sábio Salomão está nos ensinando que, dando um conselho, desfrute o casamento com a mulher com a qual você se casou, desde a sua juventude, tenha prazer com ela, desfrute. É muito importante que nós tenhamos essa noção que Deus instituiu o casamento por muitos motivos. Um dos motivos principais, claro, que o casamento é um tipo do relacionamento que nós temos com Ele, mas o Senhor instituiu o casamento, e nós vamos ver não só aqui em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 9, mas em outros versículos da Bíblia, que o Senhor também instituiu o casamento para que homem e mulher desfrute, tenham prazer, se sintam bem. O casamento tem que ser complementar, como diz Eclesiastes, capítulo 4, versículos 9 ao 12, onde a palavra de Deus nos diz que é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro.
E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. E, na verdade, o casamento nos ensina isso. Um vai fortalecer o outro. Quando um está cansado, o outro vem e traz palavras que impulsionam aquele que está caído, que está cansado. É muito importante que haja essa complementaridade. Então, o casamento deve ser comprometido, unido, íntimo, prazeroso, complementar. E como nós conseguimos isso? A Bíblia nos dá várias estratégias. Uma delas é resolver as falhas do passado. Não é possível que um casal possa prosseguir na sua caminhada, na sua jornada, simplesmente desprezando as coisas erradas que acontecem, varrendo a sujeira para debaixo do tapete. É preciso que haja, que se resolva, que haja um tratamento nesses momentos de falhas, de descuido, de perdas. Então, nós precisamos primeiro identificar a falha, confessar e nos arrepender, delegar perdão e então resolver essa falha do passado. Segunda estratégia, escolha atitudes de sucesso do seu cônjuge. Alguns especialistas dizem, faça uma lista de aspectos positivos do seu cônjuge, porque é muito mais fácil nós enxergarmos os pontos negativos. Outro dia eu estava ajudando uma amiga que estava com sérios problemas no seu casamento. E então ela veio e falou tantas coisas a respeito do seu esposo. Ela estava muito chateada, realmente. Ele tinha feito coisas bem desagradáveis. Mas, como eu conheço essa pessoa há muito tempo, eu comecei a citar muitos aspectos positivos do seu cônjuge. E quando eu fiz isso, ela pôde perceber que ela estava desprezando coisas muito importantes e ficou mais fácil dela resolver aquele problema se lembrando dos aspectos positivos. Terceiro, busque intimidade. Quando nós revelamos os nossos pensamentos, nós temos intimidade intelectual. Quando nós discutimos os nossos sentimentos, nós temos uma intimidade emocional. Quando nós passamos tempo junto e conversamos sobre o tempo que passamos separados, então nós temos uma intimidade social. Quando nós abrimos a nossa alma um para o outro, nós temos intimidade espiritual. Quando nós compartilhamos o nosso corpo um com o outro, então nós temos intimidade física. Então veja, são vários níveis de intimidade que nós precisamos buscar desenvolver no casamento. E muitas vezes, por causa das atividades do dia a dia, por causa do estresse, por causa dos problemas, tantas coisas que nós temos para resolver, os filhos e muitas outras questões. Então, de repente, nós vamos deixando de lado essas tentativas de buscar maior intimidade. E é importante que nós tenhamos isso em mente. Nós temos que desenvolver intimidade intelectual, intimidade emocional, intimidade social, intimidade espiritual, intimidade física. Às vezes, nós temos mais intimidade com outras pessoas do que com o nosso próprio cônjuge. Isso não é saudável, né? Nós precisamos alimentar todos esses níveis de intimidade dentro do casamento. Quarta estratégia, honre. Se fosse colocar em nível de prioridade, nós deveríamos colocar essa estratégia em primeiro lugar. Honre. É muito importante que você, como esposa, honre o seu marido, você, como esposo, honre a sua esposa. E o que é honrar? É colocá-la em uma posição de nobreza. Mesmo com todos os defeitos, é muito importante que o seu cônjuge tenha certeza absoluta que no seu coração ele está nesta posição. Veja,
principalmente os homens, eles reagem muito mal se as suas esposas chamam a sua atenção em público. Nós precisamos entender isso. Se você quer resolver algo com seu esposo, resolva isso em particular. Nunca, em hipótese alguma, chame a atenção do seu esposo em público, porque isso é uma desonra terrível. É lógico que isso também é ruim para as mulheres, quando os homens fazem isso, chamam a atenção em público. Foi feita uma pesquisa com vários casais e a respeito do que mais os homens querem dentro de um casamento. E a resposta foi, em primeiro lugar, o que mais um homem quer no casamento? Respeito. O que mais ele quer da sua esposa é sentir-se respeitado. Em segundo lugar, admiração. O marido quer ter certeza que a sua esposa o admira. Então, a esposa sábia deve encontrar áreas que ela possa admirar o seu esposo. Óbvio que ele não vai ser bom em tudo, óbvio que ele vai fracassar em algumas áreas. Mas você deve buscar algumas áreas em que o teu marido tenha certeza que você o admira, porque ele quer admiração. Em terceiro lugar, ele quer ter uma mulher atraente. Esse mulher atraente, obviamente, que nós não estamos falando de um padrão social de beleza, mas uma mulher que se arrume, uma mulher que se mostre atraente para ele. E em quarto lugar, o homem quer espaço. O marido, ele precisa de espaço. Ele precisa ter aquele momento em que ele pode ficar de boa, tranquilo, em que ele pode ter um momento social. Então, ele precisa ter esse espaço maior que não é tão pertinente ao sexo feminino. E às vezes é por isso que há alguns conflitos, porque muitas vezes a mulher não entende isso, porque isso é uma coisa bastante masculina. Então, ele precisa de respeito, de admiração, de uma mulher atraente e de espaço. E foi feita a pesquisa com as esposas também. E o que a mulher deseja? Então, essa pesquisa diz que, em primeiro lugar, a mulher quer se sentir amada. Em primeiro lugar, ela quer ter convicção, ela quer ter certeza de que realmente o seu esposo a ama. Em segundo lugar, ela quer ser ouvida. A mulher gosta muito de ser ouvida, ela precisa falar, ela precisa contar e ela precisa de toda a atenção do seu esposo. E em terceiro lugar, ela quer segurança, ela quer se sentir segura diante do seu esposo. Isso que eu acabei de dizer são coisas extremamente simples que talvez você já tenha ouvido, mas são com essas atitudes simples que nós vamos no cotidiano, no dia a dia, estreitando o nosso relacionamento conjugal. A Bíblia diz que o meu povo peca por falta de conhecimento. E o que nós temos visto ultimamente nas nossas igrejas, infelizmente, é um descaso muito grande com a questão familiar, com a questão conjugal, ou então muitas pessoas que estão vivendo de aparência. Na igreja parece ser um casal super feliz, super harmonioso, mas em casa muitas vezes dormindo em quartos separados, muitas vezes vivendo como pessoas desconhecidas, sem intimidade nenhuma. Os dois quadros que você verá agora a seguir, onde diz que a batalha não é só da mulher e que fala a respeito de como as mulheres pensam e reagem em relação à intimidade conjugal e como os homens pensam e reagem em relação também à intimidade conjugal. E é muito importante que se fale sobre isso e que se pense sobre isso, porque muitos casamentos estão sendo destruídos por conta
muitas vezes de um tabu que se coloca, um tabu religioso, porque não se fala a respeito disso dentro da igreja, ou às vezes uma herança religiosa, né, de que Deus só fez o sexo para procriação, e nós sabemos que a palavra de Deus, ela nos dá muitas informações a respeito da intimidade conjugal, e uma delas é que o Senhor criou esse relacionamento entre marido e esposa justamente para que haja uma maior intimidade também emocional e espiritual. A Bíblia fala sobre isso, a Bíblia ensina sobre isso, que o Senhor criou a intimidade conjugal para que o homem desfrute, tenha prazer juntamente com sua esposa e cada vez mais eles estejam mais íntimos, mais amigos, mais ligados entre si. Então, o inverso também é muito importante, o oposto também é muito importante. A questão da infidelidade. A infidelidade conjugal para o Senhor é algo muito importante, muito ruim. O Senhor leva muito a sério essa questão, não é à toa que o Senhor faz essa analogia, essa metáfora, dizendo que ele é o noivo e nós somos a noiva. Faz também essa analogia de quando nós nos encontrarmos com ele, que nós vamos celebrar esse casamento, celebrar as bodas. Então, o Senhor leva muito a sério essa questão da fidelidade conjugal. Então, a infidelidade para o Senhor é algo tremendamente ruim, e isso nós precisamos levar muito a sério, porque hoje em dia isso também está muito banalizado, assim como muitas pessoas, infelizmente, ficam muitos anos casados sem se preocupar em consertar relacionamentos truncados, sem se preocupar em melhorar a sua estrutura relacional. Assim também existem os novos casais que já se casam pensando, se não der certo a gente separa, e muitos que se separam logo após a lua de mel, e nós temos visto uma banalização dessa aliança, e eu estou falando isso dentro da igreja, no âmbito da igreja, da estrutura da igreja, porque fora da igreja, no sistema mundano, nós podemos esperar isso. Mas isso não deveria ser esperado no âmbito da igreja por conta do que a palavra de Deus nos ensina a respeito do casamento. Então, essa questão da infidelidade, do pecado, nós temos que parar para compreender o que isso significa para o Senhor. Eu quero que você pare um pouquinho e preste atenção numa história que eu vou contar para você entender como é que funciona este ciclo do pecado de infidelidade. Uma pessoa foi proibida pelo seu médico, proibida de comer doces. Ela não pode comer doces de jeito nenhum, seu médico proibiu. E então, ela pensa o seguinte, olha, eu vou dar uma voltinha com o meu carro, mas eu não vou chegar nem perto do supermercado para não ser tentada. Então, ela pega o seu carro e vai dar uma volta. Quando ela está perto do mercado, ela diz, eu vou passar perto do supermercado, mas eu não vou entrar. Então, depois ela diz, agora que eu estou perto do mercado, pensando bem, eu vou entrar no supermercado, mas eu não vou na gôndola onde estão os docinhos. Agora eu vou, pensando bem, só olhar os docinhos, mas não vou pegar nenhum. Então, ela vai, está lá, na gôndola dos doces, ela pensa, agora eu vou pegar um docinho, mas eu não vou comprá-lo. Pensando bem, eu vou comprar os docinhos, mas eu não vou abrir a embalagem. E quando chegar em casa, ela pensa, agora eu vou abrir a embalagem, mas eu não vou sequer cheirar o doce. Pensando bem, eu preciso cheirar o doce, mas eu não vou prová-lo. E então, quando ela cheira o doce, ela diz, agora eu vou provar, mas
eu não posso comer inteiro. Então ela começa a comer o docinho e come todos os doces que ela trouxe do supermercado. Eu vou comer, comer e comer. Isso fala de como acontece com a tentação da infidelidade conjugal. Quando ela disse, eu não posso comer o doce, mas eu vou só pegar o meu carro e dar uma volta, com certeza ela já sabia que ela ia pegar o carro, que ela ia no mercado, que ela ia pegar o doce, que ela ia comer o doce. É dessa forma que acontece, mas muitas vezes nós desprezamos os sinais. Quando a Bíblia fala de pecado, quando a Bíblia fala de como que Deus vê o pecado, eu também penso numa outra história, na maneira como se caçam os lobos. Não sei se você já ouviu falar disso, que o caçador de lobos, o lobo é um animal muito difícil de ser caçado. Então, para caçar um lobo, o caçador faz o seguinte, ele pega um outro animalzinho, uma foca, um peixe, ele pega a sua faca e ele corta aquele animal, ele deixa a sua faca embebida no sangue daquele animal e depois ele pega aquela faca cheia de sangue e coloca com a ponta para cima no meio de uma bola de neve, que fica a faca se transforma num picolé de sangue. Ele deixa aquela faca ali e ele se afasta. Então o lobo vem, ele sente o cheiro do sangue, o sangue está ali congelado junto com a lâmina da faca e o lobo começa a lamber aquela bola de neve, de sangue, e ele vai lambendo, saboreando aquele sangue, até que ele chega na lâmina da faca, mas quando ele chega na lâmina da faca, a sua boca, a sua língua já estão dormentes por causa do gelo, e a língua dele se corta na lâmina, e ele começa a perder o sangue, ele fica tão fraco, e ele cai ali, e ele não percebe o que está fazendo, e então os caçadores o pegam. Assim é o pecado na vida do homem. O homem está ali, se aproveitando daquele pecado, achando que está desfrutando, mas ele não sabe que o final vai ser a morte. É assim que o Senhor pensa sobre a infidelidade conjugal. Agora, quando eu estou falando de infidelidade conjugal, e eu estou insistindo nisso, porque eu sei o quanto o Senhor leva isso a sério, nós precisamos saber que essa infidelidade, quando o Senhor fala sobre infidelidade conjugal, quando o Senhor Jesus está ensinando a respeito disso, ele diz assim, a lei diz uma coisa, mas eu digo, se tão somente o homem pensar, se tão somente ele desejar, se tão somente ele sonhar. Então, o Senhor Jesus fala de algo mais profundo no coração do homem. Eu quero que você preste atenção, porque está falando exatamente disso, sobre o flerte da infidelidade conjugal. Você tem ali um semáforo, a imagem de um semáforo. A imagem do semáforo é porque você já conhece o que significam cada uma das cores, né? Então, para você fazer essa comparação. Então, o verde diz atenção. Então, o verde é passagem direta, né? Uma pessoa do sexo oposto pode lhe chamar atenção. Isso é normal. Uma pessoa que seja uma pessoa carismática, pode chamar atenção pela sua inteligência, pelo seu carisma, pela sua beleza e por muitas outras virtudes, né? Então, a atenção é algo normal, tranquilo. Depois nós temos o sinal amarelo. Então, para as mulheres casadas, o sinal de afeto já é um sinal amarelo. Você já tem que prestar atenção. Essa pessoa que lhe chamou a atenção, essa atenção pode se transformar em afeto. Mesmo assim, ainda não é o sinal vermelho. Mas para as mulheres casadas, quando esse sinal se torna vermelho, o que é que diz ali? Um hábito emocional, uma fixação emocional. Então, aquele que te chamou a atenção não pode se transformar
numa excitação, fixação, obsessão emocional. É por isso que quando se transforma em algo afetuoso, você já tem que parar para consultar o seu coração, para ver o que está acontecendo. Hoje em dia, com toda essa comunicação fácil das redes sociais, infelizmente, nós temos visto muitas pessoas se perdendo com essa questão dessas obsessões emocionais, desses hábitos, casos emocionais e até pessoas comprometidas, pessoas casadas. Então, é muito importante que tanto o homem quanto a mulher esteja continuamente consultando o seu coração, observando esses sinais para que o sinal vermelho não seja ultrapassado. Você se lembra do evangelista Billy Graham, o grande evangelista Billy Graham? Com certeza você se lembra, você deve ter ouvido falar dele. Praticamente todas as pessoas, mesmo as pessoas não evangélicas, já ouviram falar do grande evangelista Billy Graham, que inspirou muita gente. Por que ele teve tanto sucesso ministerial? Porque hoje em dia nós podemos falar dele, nunca houve nenhum escândalo no seu ministério, porque a partir do momento que ele começou a trabalhar para o Senhor Jesus, que ele teve essa visão de fazer essas cruzadas pelo mundo todo, o Senhor começou a usar a sua vida, ele percebeu que ele precisava de limites. Então ele chamou alguns amigos e eles conversaram entre si e eles combinaram que um iria cuidar do outro. Eles combinaram que eles iam prestar contas um para o outro e que eles iriam observar 3 coisas importantes para que eles não tivessem nenhum problema ministerial, para que eles pudessem trabalhar livremente para Jesus. Eles iam observar 3 coisas. Eles iam observar a fama, para que a fama não atrapalhasse, para que eles não ficassem soberbos com a fama. Eles iam observar a questão financeira, para que eles não se perdessem, não se corrompessem. Em Billy Graham combinou a questão do sexo oposto, então que eles iriam cuidar com essa questão do sexo oposto. Ele era tão radical nisso que ele conta na sua biografia que quando ele ia descer de um apartamento e ele chamasse o elevador e tinha uma mulher no elevador sozinha, ele esperava a mulher descer para ele entrar no elevador. Às vezes a gente pode achar, nossa, isso é radical demais. Só que ele sabia o que é que ele estava preservando. Ele sabia todo o cuidado que ele tinha que tomar para que o evangelho não fosse envergonhado através da sua vida. Então, nós aprendemos com ele como nós devemos cuidar dessa questão, como nós devemos zelar pela fidelidade no casamento. Tá bem, queridos? Que Deus abençoe vocês. Terminamos então a nossa aula. Que Deus abençoe. Um grande abraço.